Fala, povo! Tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui, mais uma vez, direto do Barão Coworking, que recebe o nosso podcast Voa Talks, você na sua agenda. Então, meus amigos, como de costume, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a incluírem seus nomes nas suas agendas. E para isso, a gente sempre lembra que a sua saúde pede mais. Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e sono reparador. Nós já conversamos sobre 3 dessas áreas e hoje nós vamos fechar aqui as 4 primeiros episódios com a presença da nutricionista Laura Aguiar, que vai conversar com a gente sobre alimentação natural, um dos 4 pilares que eu acabei de falar. Boa tarde, Laura, tudo bem? Ângelo, tudo bem, prazer. Que bom que você está aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço a Nosso oportunidade. amigo em comum, né, o Fabrício Bastos, fez essa recomendação. Ele esteve aqui falando sobre Uma movimento honra diário. também. Que bom. Laura, então a gente tem aqui como um hábito no nosso primeiro encontro, a primeira pergunta do podcast é sempre assim, quem é o convidado, né? Então, Sim. diz pra gente quem é a Laura Guiar, por favor. Eu sou a filha caçula e babona de Soraya e Ronaldo. Ah, que legal. Sou a neta apaixonada da Dona Leti. Sou a irmã mais legal e a única do Rodrigo. A filha de coração da Nete. Eu sou apaixonada por bossa nova. Amo pão de queijo. Amo comida no geral. E por isso sou também formada em gastronomia e nutrição. Sou nutricionista, sou gastrônoma, justamente por essa minha paixão por nutrição. Que bom, sorte a nossa. Porque a gente até estava conversando aqui, gente, nos bastidores, que essa combinação da gastronomia com a nutrição vai trazer um papo muito rico para uma orientação mais simples para as pessoas sobre como se alimentar melhor. A gente está tendo aqui, inclusive, gente, como referência dessa nossa conversa, o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014. Isso. Primeira pergunta, Laura, então já entrando no nosso tema. Por que é interessante a gente conhecer o guia? Por que ter um guia alimentar? Então, o Guia Alimentar de 2014, ele é uma ferramenta feita pelo Ministério da Saúde, que ele virou uma referência mundial por ele ser muito simples, muito esclarecedor, e ele tem o que a gente chama de o básico bem feito, o básico que a gente perdeu em meio a tantas teorias, tantas dietas e tanto isso é melhor do que aquilo, e a gente se perdeu um pouco no que é o básico bem feito. O guia ele é dividido em 10 tópicos, então por isso também ele é muito facilitado, ele é dividido em tópico, a leitura é muito simples, muito tranquila, e ele orienta a gente sobre a melhor forma de se alimentar, o porquê de cada coisa, onde a gente encontra tudo que a gente precisa, os nutrientes que a gente precisa, como a gente ter uma alimentação balanceada, como que a gente consegue conciliar isso. Ele é de 2014, então ele é bem recente, é uma orientação muito recente. E ele orienta a gente como conseguir conciliar uma vida saudável, uma alimentação saudável, resgatando a origem da alimentação, que são as frutas, as verduras, as carnes, enfim. E ele é trazido de uma forma muito clara e muito simplificada, de fácil acesso da pessoa mais inteligente, com mais conhecimento, para a pessoa mais ignorante no sentido da falta do conhecimento. Então, a pessoa mais simples, ela consegue pegar aquilo ali e entender o que está, aquela mensagem que está ali. E ele é baseado, como ele foi feito pelo nosso Ministério da Saúde, ele é baseado na realidade do povo brasileiro, que é muito importante também. Existem várias dietas que são excelentes, dieta mediterrânea, dietas, enfim, que não são voltadas para a gente. Então, ali no guia, você não vai encontrar como recomendação inicial comer um salmão, comer cogumelos, é o frango, é a cenoura, é a laranja, são as nossas frutas tropicais. E é muito importante que a gente tenha isso de uma forma fácil e acessível para que a alimentação saudável seja o que ela tem que ser, acessível a todo mundo e simples e prática. Perfeito, Laura. Inclusive, gente, nós vamos deixar, a Laura até vai nos ajudar nisso, vai deixar no comentário aqui
desse episódio um link para você poder acessar esse guia, porque ele está no site do Ministério da Saúde, Isso. gratuito, você pode baixar a qualquer momento. Um PDF super completo, ele Perfeito. com todas as informações, baixa de forma gratuita. Infelizmente, muito pouco divulgado. Eu estava comentando mais cedo, né, que eu só fui conhecer ele dentro da faculdade de nutrição, porque até então eu não fazia ideia de que isso existia e a gente precisa falar um pouco mais sobre ele, porque é uma informação muito rica para estar perdida aí num link qualquer. Com certeza. E aí, aproveitando uma dessas 10 orientações do guia, tem um tópico que eu achei bem interessante, e aproveitando aí a sua dupla formação, o que é comer, Laura? Então, essa é uma pergunta que eu acho muito difícil de responder. E aí, ontem eu estava olhando os meus stories e uma amiga colocou numa foto de uma panqueca maravilhosa que ela estava comendo, ela escreveu: comer é um deleite. E eu achei sensacional. Verdade. Porque comer, de fato, quem pensa que comer é só se nutrir, tá muito enganado. Acho que nunca comeu uma pizza, eu acho que nunca comeu uma boa panqueca muito bem feita. Então, comer é um deleite, comer é um prazer que a gente tem, mas também é uma ferramenta que a gente tem para se nutrir, é a ferramenta que a gente tem para se manter ativo, para manter a nossa saúde, porque quando a gente também não come, a gente perde vários nutrientes. Quando a gente come de forma errada, ainda que ache que esteja tudo bem, a gente está deixando de nutrir o nosso corpo, a gente está abrindo porta para várias doenças. Então, comer é um prazer absurdo, imenso. Não à toa, eu tenho 2 formações voltadas para a comida, mas a comida ela também é uma fonte de saúde, é uma ferramenta essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida. E nesse ato, aí, vamos falar do como, né? A gente falou do que é comer, né? É um momento de prazer. Existe até com a psicologia, fala de uma relação afetiva com essa comida. Sim, claro. Eu venho de uma família onde a refeição é o momento do encontro, então é um momento muito importante para minha família, para os meus pais, para a minha família como um todo. Então, toda vez que a gente vai comemorar alguma coisa é na mesa. E a população brasileira toda, né? Porque as refeições, o domingo na casa da avó. Na casa da avó, exatamente. O Natal em volta à mesa, todas as celebrações envolvem isso. Mas no dia a dia, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você pontuou umas coisas bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente trazer. O como a gente aproveitar esse prazer. Né? Porque hoje a gente está na pegada do fast food, vamos comer rápido, porque a gente tem que sair correndo e tal. E aí a gente sabe de algumas coisas como tempo, existe um tempo ideal que dure aquela refeição para que você tenha saciedade. Sim. Como é que a gente consegue entrar na pegada do slow food, contrário do fast food, né? Então, aproveitar esse momento que é tão prazeroso. Da alimentação. Isso. O conceito de slow food, na verdade, ele começou a ser usado mais para gastronomia do que para nutrição. É aquela comida que ela não é feita com base em industrializados, enfim, aquela comida que ela é curtida por horas, é aquela comida que ela é preparada com calma, que aquele molho fica ali apurando e pegando todos os sabores que estão ali dentro. Então, é uma bolonhesa que fica cozinhando por 3 horas, não uma que é feita rapidinho ali, só joga o negócio e está pronto em 15 minutos. Perfeito. Mas o slow food aplicado para nutrição, né, é a forma de se alimentar mais devagar. Num cenário ideal, que hoje em dia para muitas pessoas é impossível, é você sentar, colocar o prato à mesa, de preferência. Isso é muito claro, é deixado muito claro também no guia, a forma de se alimentar. Isso. É você se alimentar sentado à mesa, de preferência na companhia de alguém, de um familiar, de um amigo, e fazer daquele momento um momento de prazer mesmo, de socialização, e comer devagar, aquilo que a gente estava conversando e que eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir. Comer devagar, deixar o talher no prato enquanto está mastigando. Não emendar uma garfada na outra, deixar o talher e conversar um pouco com a pessoa depois de engolir a comida, pelo amor de Deus. Não falem de boca cheia. Então, é importante lembrar disso também. Então, comer devagar, repousar o talher, evitar a ingestão de líquido durante a comida, mas se for o caso, se couber, de repente, um suco ou uma água, enfim, beber também aos poucos, respirar enquanto você está comendo, tudo isso faz parte tanto da parte nutricional, tem benefícios tanto nutricionais quanto
comportamentais, quanto do prazer também. Aqui a gente estava conversando sobre a mastigação, né? Isso. Que o processo de digestão, ele começa na mastigação, uma mastigação bem feita, ela facilita a digestão, ela evita que a gente fique com a sensação de estufamento. E também é muito importante a gente deixar a comida aqui na boca, porque é onde a gente sente o sabor. As papilas gustativas que estão na nossa língua que são responsáveis pela sensação de sabor. Então, daqui para baixo, a gente já não sente mais nada. Então, deixa a comida na boca, mastiga bem. Ai, Laura, tem que mastigar quantas vezes? Sei lá, mastiga. Não precisa ficar contando também. Porque se você conta, você perde o prazer de estar mastigando. Só curte aquilo ali, passa a comida pela boca. As nossas papilas, elas estão distribuídas de forma diferente na nossa língua. Então, de um lado a gente sente um pouco mais do sal, de outro lado a gente sente um pouco mais do doce, do outro mais o ácido. Então, quando você passeia a comida pela boca, você consegue sentir todos os sabores que tem ali. A respiração também, ela é muito importante nesse momento, porque a gente tem uma ligação muito grande entre o nosso olfato e o nosso paladar. Até na época da faculdade de gastronomia, a gente tinha aula sobre vinho, né? E a gente sente o aroma de boca. A gente põe o vinho na boca e respira, que a gente sente um sabor completamente diferente do que a gente sente na boca. Então, quando você respira também, quando você está comendo, você sente mais o sabor. É uma viagem, é ter prazer na hora de comer, é isso, não é emendar uma bocada, uma garfada na outra, é comer devagar, comer com calma. E a ideia de repousar o talher é porque evita que a gente tenha aquele hábito de acabei de dar uma garfada, já estou montando a próxima, e aí você acaba mastigando mais rápido, porque a garfada já está pronta para entrar de novo. Então, é essa ideia de comer devagar para você melhorar a sua digestão, para você melhorar a parte nutricional, para você conseguir identificar o momento que você está saciado, porque não necessariamente você vai precisar comer tudo que está ali no prato. A sensação de saciedade, ela demora um pouco a chegar, a mensagem, que minha mãe sempre fala, deixa a mensagem chegar ao cérebro. Então, a mensagem do estômago, ela demora um pouquinho para chegar no cérebro, por isso a gente precisa comer devagar. O tempo da fisiologia é em torno de 20 minutos, que deve durar essa a refeição. Mais ou menos uns 10, 20 minutos. Mas isso varia muito também de qual refeição a gente está falando. Tá. Se a gente está tomando um café da manhã, que é um ovinho mexido e uma fruta, não tem como a gente render aquilo ali por muito tempo. E também não dá para a gente sair de uma alimentação que é feita muito rápida e ir para muito devagar. Então, eu acho que essa ideia de marcar quantas mastigações tem que ter, marcar um tempo que tem que ser feito, é muito variável, porque cada um é um. Então, é só você ter em mente que você está comendo devagar. Só de fazer isso, de repousar o talher, respirar, olhar para a pessoa que está com você. Ah, não tenho ninguém, eu moro sozinho, ou eu almoço sozinho por causa do trabalho. Tudo bem, então nessa hora, talvez muitas pessoas discordem, mas as pessoas falam para não comer usando o celular. Isso. Porque você se distrai. Mas isso acontece, porque às vezes a gente está comendo com o celular na mão e o garfo está indo aqui e a gente nem está vendo o que está comendo. Ah, não! Come um pouquinho, solta o talher, assiste uns stories, ou coloca um vídeo aqui, mas se concentra no que você está fazendo. Às vezes, a ideia de assistir um vídeo ou assistir alguma coisa no celular ajuda a pessoa a comer mais devagar. Então, você se analisar e ver o que funciona para você. Principalmente pela questão da saciedade, que a gente só consegue perceber que está saciado se a gente comer devagar. Porque às vezes a gente termina de comer e pensa, meu Deus, eu comi um boi, não precisava ter comido tudo isso, mas é porque você não deu tempo da saciedade de dizer, olha, já tá bom. A gente desaprendeu também a sentir, a identificar a fome e a gente desaprendeu a identificar a saciedade. Essa ideia de você dar 3 tapas no céu da boca, botar para dentro a comida e sair correndo, faz com que daqui a pouco, para o seu cérebro, você não está saciado e daqui a pouco você tem uma sensação de fome mais uma vez. Exatamente. Aí você acaba comendo mais vezes ao dia. Isso. O que é ruim para a saúde. Principalmente para a saúde no geral. No geral. Principalmente saber do que você vai escolher para comer mais vezes. Exatamente. Tem isso para pensar. Perfeito. E por que a gente está, Laura, na sua opinião, por que a gente está comendo tão mal? Por que a gente, por exemplo, eu sou tio, né? Sou professor de educação física escolar do ensino médio. E lá eu vejo essa geração, eu brinco com eles, humanos de 15 a 18 anos, eles fazem o mais que a gente comentou aqui, ao contrário, né? Eles se movimentam um pouco.
Eu brinco que eles têm uma alimentação sobrenatural, Aham. porque é muito voltada para o fast food, muito para o biscoito, para o Pacotes. refrigerante, para os pacotes e tal. Tem inteligência emocional em desequilíbrio, tem muita gente com ansiedade, com depressão e tal. E dormem muito pouco, Muito mal. uma média de 4 horas, quando eles fisiologicamente precisariam de 8 a 9. Aham. E esse povo come muito mal. Então, assim, falando do por que essa geração tá se alimentando tão mal assim? Olha, quem me dera que fossem só os adolescentes. É, Porque é verdade. É todo mundo. adolescente é mais fácil, mesmo que não pareça, mas adolescente é mais fácil de controlar, porque a gente fala muito isso também sobre criança. Ai, meu filho come muito mal, mas quem que compra comida para ele? Perfeito. Então, o adolescente, alguns já trabalham, já tem, né, o jovem aprendiz, ou tem o seu próprio negócio, enfim. Mas, no geral, adolescente não tem dinheiro. A criança não tem dinheiro. Tem uma mesada, compra uma porcaria ali na rua, mas na rotina, na base, o supermercado, quem faz são os pais, são os Perfeito. adultos. Bem lembrado. E é a gente que ensina eles a comer também. Então, por muitas vezes, os pais optam pela praticidade também. A gente tem que levar em consideração que as diversas realidades que a gente tem no nosso país, de uma mãe que mal tem tempo de ver o filho, que dirá em ficar pensando em alimentação super saudável, enfim. Então, por que a gente come mal? A gente, no geral. No geral. Primeiro, eu colocaria, eu jogaria isso na conta da correria. As pessoas acabam optando pelo mais prático e normalmente também mais barato, porque é mais prático e mais barato um pacote de biscoito do que você pegar uma fruta, comprar, ver se ela tá boa, perder um tempo ali escolhendo a fruta, chegar em casa, descascar, cortar, botar no potinho. Mais prático pegar um pacote e jogar na mochila da criança, ou Verdade. dar um dinheiro e comprar um lanche na cantina da escola, e, enfim. Então eu colocaria isso. E para o adulto também, eu tô com pressa, tô correria, eu vou ligar para pedir um lanche e enquanto eu tô trabalhando, enfim, eu colocaria primeiro na conta da correria. Em segundo lugar também, eu jogaria para essa busca do prazer fácil e rápido que a gente tem. A gente estava conversando também inicialmente que a gente hoje em dia busca o prazer muito rápido. A gente desaprendeu a ter prazer com coisas mais simples, com só chegar em casa, tomar um banho gelado, lavar o cabelo e ficar assistindo uma série. Ou ficar ali conversando com alguém que está com você. A gente quer o prazer na comida gordurosa, que de fato, fisiologicamente, dá muito prazer, libera dopamina. A comida mais gordurosa, a fritura, o açúcar, a comida industrializada também, porque tem aditivos químicos feitos para isso, para estimular o paladar, de forma que nenhum alimento natural consegue. Então a gente busca o prazer na alimentação. O que não é ruim, porque a gente estava conversando agora que comer também é prazer, mas esses conceitos eles se misturam muito, eles se embolam. O que é o momento prazeroso de se alimentar, o prazer de comer uma comida gostosa e usar isso como uma fuga, um escape, uma válvula de escape mesmo para o estresse, para uma correria. Então eu acho que eu colocaria na conta dessas duas. E além disso, você falou sobre a geração, a facilidade de acesso. A minha mãe, a gente estava conversando há um tempo atrás sobre isso, e a minha mãe falou, gente, hoje em dia a gente come um bolo a hora que a gente quiser. Um bolo recheado e com cobertura, na minha época de criança, era quando tinha um aniversário. E quando tinha um aniversário, esse bolo era feito pela mãe, pela avó, pela tia, que fazia a massa do bolo, que usava os ingredientes. Leite condensado era caríssimo, então usava-se ovo, leite, às vezes amido de milho, para poder preparar ali, às vezes só gema mesmo, os bolos tipo, os doces de gema, do chuvisco nosso, apesar de ter muito açúcar, mas era mais natural. Então, e era de vez em quando. Então, hoje em dia, a 2 cliques no seu celular, em 20 minutos, tem um bolo com muito leite condensado, muita gordura hidrogenada, muito chocolate, com muito fácil acesso. Então, eu acho que hoje em dia se dá por essas 3 coisas: a praticidade, a busca do prazer fácil e o acesso que a gente tem também. É por isso, então, que o guia, uma outra recomendação do guia, ele fala assim, descasque mais e desembale menos. É com esse objetivo? É porque, na verdade, quando ele fala sobre desembalar menos, o guia ele traz muito a questão da questão do processamento do alimento.
Ele fala para a gente manter a base da nossa alimentação com os alimentos in natura, que são os alimentos naturais, né? As frutas, os legumes, as verduras, e até o leite da vaca, a carne do frango, do boi, enfim. A gente usar estrategicamente os alimentos processados, que são o queijo, o iogurte, às vezes que a gente compra no supermercado, a cenoura já raladinha, o milho enlatado, mas só ali com água e sal, o atum enlatado, enfim, os alimentos que eles sofrem um processo de industrialização, mas que não tem uma adição de químicos muito grande. Ele até, desculpa, Claro. ele fala em 4 grupos, né? Os in natura, Isso. minimamente processados, processados Processados e e ultraprocessados. ultraprocessados. Você pode explicar para a gente, dando exemplo Vamos de cada lá. um deles, por favor? Vamos pegar o abacaxi. Abacaxi. O abacaxi in natura é o abacaxi que está lá no supermercado. Perfeito. O abacaxi minimamente processado é o abacaxi que o pessoal do supermercado tirou a coroa, descascou, cortou e colocou na bandejinha. Isso é o minimamente É processado. o minimamente processado. Ele sofreu a ação do ser humano, de uma máquina, mas ele ainda é ele. Ainda é abacaxi. Ainda é abacaxi, exatamente. É Legal. a garrafinha que tem só a semente, só a polpa do maracujá. Certo. Esse é o minimamente processado. O minimamente processado também entra ali o suco da fruta, natural, só a fruta espremida, entra essa parte. Os processados, ainda usando o exemplo do abacaxi, é o abacaxi em calda. Aquele abacaxi que está na latinha, que tem ali uma caldinha de água e açúcar, e nada além disso. Tá. Aquele abacaxi pode já ter passado, alguns são, outros não. Passado por um processo de cocção e tá nessa conserva ali, nessa calda de água e açúcar. E o abacaxi ultraprocessado é aquele suco de pozinho que nada tem a ver com abacaxi mais. Então, esse é o ultraprocessado. O aroma. Exatamente. Aroma artificial. Aroma artificial de abacaxi. Então, essas são as classificações. A fruta in natura ou o alimento in natura, usando agora o exemplo de uma carne, por exemplo. O frango in natura é o frango que você mesmo pega, mata e depena e faz. Certo. O minimamente processado é aquele que está na bandeja do supermercado congelado. O processado é um que você pega o frango já desfiado, que o supermercado fez, o que não tem muitos aditivos. Ele só cozinhou e desfiou. E o ultraprocessado é o nugget, de repente. Nugget. Entendeu? E por que os ultraprocessados fazem tão mal? São considerados hoje, pelos nutricionistas, o vilão da alimentação. Então, essa questão do vilão, eu gosto de tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Tá tudo certo? Não, tudo certo. Ah, tá. Quando a gente fala sobre vilão de alimentação. Só passar devagar. Exatamente. Quando a gente fala sobre vilão da alimentação, ou quando elegem também um herói que vira o alimento que todo mundo tem que consumir, enfim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, especialmente em épocas de internet, que a informação ela se dissipa com muita facilidade e em cortes de 1 minuto. A gente falar que alguma coisa é vilão, isso é um pouco perigoso, porque as pessoas vão achar que elas não podem comer ultraprocessado de forma alguma. Tá. E a gente tem os ultraprocessados característicos, que é a salsicha, o nugget, aquela coisa que realmente é cheia de conservantes, cheia de aromatizantes, de estabilizantes, todos os antes que tem, que eles fazem muito mal mesmo. Eles são químicos, de certa forma, são químicos propriamente ditos. Então, não são feitos para o nosso organismo. Então, a gente vai colocando aquilo ali aos poucos e cada dia um pouquinho. Se a gente tiver isso como a base da nossa alimentação, aí realmente a gente vai estar agredindo o nosso corpo. Nosso corpo é ótimo, ele consegue lidar com doses homeopáticas disso, ele consegue lidar com ultraprocessados de vez em quando, ele é preparado para isso. Mas a gente vai só sobrecarregando, colocando todos os dias, em todas as refeições, em todos os momentos, ele começa a sofrer, e aí tem alterações, microlesões nas nossas células, a gente começa a alterar a nossa flora intestinal, atrapalha a absorção de nutrientes, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem os industrializados, ultraprocessados do bem, que assim, não é que eles são a mesma coisa que um alimento in natura, nunca serão, mas eles ajudam nessa correria, nessa coisa do dia a dia. E eu até trouxe para você. Isso aqui, na verdade, é porque eu sou uma pessoa, meus amigos falam que eu sou uma pessoa muito de presentes, que eu adoro dar presentes para você. E eu trouxe para você. Muito obrigado. Alguns dos ultraprocessados
e eles funcionam, sabe? Olha, gente, viu? Nem tudo é do mal. Tem Nem coisas, tudo é do mal. tem coisas do bem também. A gente precisa, na verdade, aprender a fazer escolhas. Perfeito. Então, no Nutri, eles também falam. Olha, que legal. Não, é porque eu já experimentei e adorei esses Isso é coisas. muito gostoso. Muito gostoso. Pois é. Esse é um ultraprocessado do bem? Opa, vou ele ficar não é forte também. Tem whey protein para ficar forte. São ultraprocessados que eles são aliados. Olha só. Isso aqui, na verdade, é um Que lindo. tempero para salada, que é uma delícia. Olha, tempero para salada. Temos aqui Uma barrinha de uma proteína, barrinha de proteína da Bolt. Não conhecia essa marca. um biscoitinho de proteína. Biscoitinho de proteína. Quer dizer que isso tudo aqui é do bem. Todos eles são aliados. Eles são, essa de chamar do bem e do mal, mas são do bem. Eles são aliados, porque eles têm uma boa composição nutricional, eles têm ingredientes bons. Então, no caso desse temperinho para salada, ele tem flocos de milho, o milho desidratado, eles têm temperos naturais. Então, esse biscoito ele tem salsinha e cebolinha desidratados. Então, é só a própria folha, mas desidratada para poder não estragar. O biscoitinho ele é feito com amido de milho, ovo, adoçantes naturais. Então, eles são opções que a gente tem para deixar na mochila, na bolsa, dentro do carro, na geladeira do trabalho, para socorrer e evitar que a gente corra para um outro ultraprocessado que não tem nada para agregar. E, por exemplo, um biscoitinho desse, para ele poder ficar aqui nessa embalagem durante muito tempo, a quantidade de sódio não é negativa? Então, não necessariamente ele tenha muito sódio. E essa questão do sódio também, a gente pensa que tem muito sódio. O que é muito sódio? Quando a gente vai fazer uma comparação, a quantidade de sódio que tem em algum alimento, às vezes é a mesma quantidade, ou até um pouco menos do que tem num frango cru. Perfeito. A gente tem uma quantidade de sódio, a gente precisa de sódio na nossa alimentação. O sódio não é inimigo, ele não é ruim, a gente precisa, mas a gente precisa moderar a quantidade. Então, quando a gente tem a comida natural como a base da nossa alimentação, usar estrategicamente um ultraprocessado que tenha um bom rótulo, que tenha bons ingredientes, bons e poucos ingredientes, que tenha uma tabela nutricional interessante, isso ajuda a gente a evitar de correr para outros ultraprocessados que não tem nada para agregar. Laura, então fala pra gente aí. Nossa, foi excelente você trazer. Não, quer dizer, excelente você trazer isso tudo para mim, adorei, muito obrigado. Imagina. Mas a ideia de você trazer pra gente essa... Porque assim, a gente até vai falar daqui a pouco disso, né? Da ortorexia, né? Que temos que tomar conta com os exageros. Sim. Tanto pro chamado bem quanto pro chamado mal, né? Então, assim, você está dando uma ideia de equilíbrio aí bem interessante. Sim. Quando você traz uma... O que é um rótulo, um bom rótulo? Você usou essa expressão, bom rótulo. O que é um bom rótulo para alguém que está lá no mercado e viu esse biscoitinho e falou assim, caramba, será que eu posso comer esse biscoitinho? Ele é legal para mim? Quanto menos nome que você não conhece tiver, melhor. Legal. Então, aqui, nesse daqui, por exemplo, a gente tem amido de milho. Todo mundo conhece amido de milho, normalmente conhece como maisena, que a gente conhece pela marca. Tem amido de milho, tem ovo, tem, às vezes, leite ou água, açúcar e um conservante. Beleza, tá tranquilo. Porque a gente precisa também, para eles ficarem assim, eles precisam de um conservante. Com certeza. Então, mais uma vez, a gente usa de forma estratégica, não é para fazer disso a base da nossa alimentação, mas também o nosso corpo, como eu falei, ele consegue lidar com certas doses de químicos. Se não conseguisse também, a gente não poderia tomar remédio, a gente não poderia usar muita coisa. A gente não poderia fazer muita coisa mesmo, porque o tempo todo a gente está exposto a químicos de forma geral. Então, o nosso corpo ele consegue lidar com isso, ele está preparado, e se ele estiver bem nutrido, ele está mais preparado ainda. Então, quando você pegar um rótulo, você vai olhar os nomes que tem ali na lista de ingredientes, lembrando que a lista de ingredientes ela é feita de forma decrescente. Então, o primeiro item é o que tem mais dentro daquele produto, e o último é o que tem menos, proporcionalmente. Então, se você pega, por exemplo, uma barrinha de cereal, eu adoro falar sobre granola, porque granola é um alimento saudável, porém, nem tanto. Tem uma granola. Opa, olha. Se você pega uma granola e a lista de ingredientes... Existe o submundo da granola, cuidado. Pois, de tudo por aí. A indústria alimentícia ela é muito boa, mas também nem tanto. Ela é muito boa porque ela ajuda muito a gente, se não fosse a gente não teria essas opções,
Mas também tem muitos alimentos, não é à toa que tem granolas que custam R$ 5 e granolas que custam R$ 30. Alguma coisa tem. Então, se você pega, por exemplo, uma granola e o primeiro ingrediente que tem ali é açúcar. Não é uma granola interessante porque significa que ela tem mais açúcar do que, por exemplo, uma aveia ali dentro, uma castanha e tal. Então, se você pega uma granola que o primeiro ingrediente é flocos de aveia, o segundo é uva passas, o terceiro é açúcar, já está bem melhor do que a primeira, que o primeiro ingrediente é açúcar. E além disso, eu gosto também de aconselhar a procurar alimentos que na lista de ingredientes tenham ingredientes que você consegue encontrar no supermercado para você fazer na sua casa. Então, a granola, por exemplo, você conseguiria fazer na sua casa. Você pega ali uma granola que na lista de ingredientes tem aveia em flocos, açúcar, flocos de milho, castanhas, uva passa, não sei o quê. Tudo ali você consegue comprar no supermercado. Então tá tranquilo. Você tinha até brincado mais cedo que tem alimento que tem no rótulo, parece que tem mais alimento do que no laboratório de química. Se você não consegue comprar no supermercado, presta atenção. Se você não conhece aquele nome, você nunca ouviu falar daquilo ali, significa que é um conservante, um aditivo. Então, quanto mais nomes desconhecidos tiver, significa que ele tem mais químico e ele é menos interessante. Perfeito. Laura, bom, como a gente está falando aí que as pessoas têm se alimentado mal, essa alimentação, que eu brinco de ser sobrenatural, acaba levando as pessoas a alguns distúrbios alimentares. Sim. Então a gente tem 3 distúrbios que são mais conhecidos e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente cada um deles. Tá. A gente vai falar da bulimia, da anorexia e da compulsão alimentar. Certo. E aí fala na ordem que você achar melhor. Então, eu quero começar pela compulsão, porque hoje em dia, mais uma vez com a internet, que é ótima porque possibilita o acesso a muita coisa, ela também atrapalha de vez em quando, por causa dessa necessidade de gerar conteúdo rápido e resumido, porque se tiver mais de 30 segundos a pessoa já não tem paciência de ver. Então, e popularizou muito as coisas, trouxe o acesso, trouxe a luz para muitos distúrbios e muitos transtornos que muitas vezes não eram conhecidos. Antigamente, depressão era só uma tristeza, a pessoa que tinha um TDAH, uma criança com TDAH era a criança retardada. E hoje em dia a gente consegue falar com mais clareza e com seriedade sobre muitos transtornos e muitos distúrbios. Mas também isso possibilitou trazer, falar sobre os sintomas e sobre a característica de cada distúrbio e cada transtorno, para que as pessoas que se identifiquem com aquilo ali procurem uma ajuda, fez com que as pessoas começassem a se autodiagnosticar por vídeos do TikTok ou do Instagram. Então, hoje em dia, muitas pessoas que sequer passaram por um psiquiatra ou por um psicólogo falam, não, eu tenho TDAH. E às vezes você não tem. Você tem uma distração, você tem uma coisa. Muitas vezes você tem, mas você precisa passar por um profissional. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando que tem compulsão alimentar. Eu tenho compulsão alimentar porque quando eu tô de TPM eu como muito chocolate e fico desesperada. Não, você não tem compulsão alimentar. Você tem TPM, você tem hormônios rodando no seu corpo, você tem um descontrole. Eu tenho compulsão alimentar porque em época de prova eu quero comer até a mesa se me disser que eu consigo mastigar. Não, você não tem. Você está ansioso por um período, por uma coisa que está te afligindo, enfim. A compulsão alimentar, de fato, para você ser caracterizado compulsão alimentar, é um episódio que ele precisa se repetir no mínimo de 2 a 3 vezes na semana. É um episódio em que a pessoa ela come de forma exagerada, sem critério. Então, ela vai comer arroz com feijão, farofa, carne, e depois ela vai entrar num sorvete, vai emendar um amendoim e no que tiver ali, tudo isso, um atrás do outro, sem pensar. Ela não sente prazer na comida, ela só quer comer qualquer coisa que tiver na frente. Eu tenho compulsão por doce, você não tem. Você quer comer doce, você gosta muito de doce, você sente que o doce faz um carinho no seu coração, mas você não tem. A compulsão, ela não escolhe comer. A compulsão, ela come o que tiver na frente, de preferência tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes a compulsão come comida do lixo, se for o caso. Então, existem várias pessoas, eu já tive casos de paciente que ele comprava um saquinho de salgadinho a granel e ele comia,
E quando ele terminava de comer, vinha um outro momento do quadro de compulsão alimentar, que é a culpa por tudo que ele acabou de comer. Esses episódios, eles duram, em média, 20 a 40 minutos, e a pessoa come coisa de 3.000 a 10.000 calorias nesse meio tempo. Nossa. Então, isso é um pote de 1,5 litro de sorvete, mais uma pizza e uma barra de chocolate, tudo junto ao mesmo tempo. É bizarro, é desconfortável para a pessoa. E aí esse paciente, ele comeu vários salgadinhos, e aí, na hora da culpa, ele amassou o pacote de salgadinho e jogou no lixo. E depois de um tempo, em um outro episódio, que às vezes acontece no mesmo dia, ele foi lá no lixo, pegou o pacote de salgadinho e terminou de comer, e depois jogou o papel fora de novo. Então, a compulsão, ela não é uma coisa normal. A pessoa que, no momento do episódio de compulsão, a pessoa não come de forma normal. E aí, já me perguntaram uma vez, tá, mas a pessoa não fica com dor no estômago? A pessoa não fica... Ela aprende a ignorar isso. Ela tá com dor, ela fica enjoada, ela se sente mal, mas ela continua comendo e come chorando. Muitas vezes a compulsão alimentar, ela não é percebida pelas pessoas que estão em volta, porque quem tem compulsão alimentar, come escondido, ou come no carro, ou come trancado no quarto, ou come longe de todo mundo, espera todo mundo sair. E são pessoas que você tá olhando assim, fulano nem come tanto, sai com a gente, come tão pouquinho. Mas ele come pouquinho, ele vai entrar no carro dele e vai comer tudo que ele não comeu ali e mais um pouco. Então, a compulsão alimentar não é comer muito de algo que você gosta. São episódios que acontecem de forma muito rápida. A pessoa ingere muitas calorias e uma quantidade... A comida não faz nem sentido o que ela está comendo, é o que está na frente. E isso se repete de 2 a 3 vezes por semana. E isso precisa também ter um tempo, de mais ou menos, pelo menos 6 meses, para que seja diagnosticado, para que seja caracterizado compulsão alimentar. Esse diagnóstico, ele é feito pelo psiquiatra, ele não é feito por nutricionista, ele não é feito por psicólogo, não é feito por ninguém que não seja o médico psiquiatra. Então, se você se identifica com isso, você vai conversar, de repente, você já faz terapia, conversa com o psicólogo, ou o psicólogo te encaminha para um psiquiatra, enfim, ele vai fazer o tratamento. O tratamento da compulsão alimentar, ele é medicamentoso, terapêutico e nutricional, e também com a atividade física. É um tratamento multidisciplinar, que a gente chama. Precisa da medicação, porque a compulsão, ela é desencadeada por uma ansiedade. Então, precisa de uma medicação para conseguir neutralizar esse paciente, para que a terapia feita com o psicólogo consiga surtir efeito, para que eu consiga entender de onde vem essa necessidade de comer desenfreadamente, o que causa aquilo ali. Qual o gatilho que dispara? Exatamente. Tem vários gatilhos, existe o gatilho. Um gatilho muito comum é quando a pessoa ela é privada da alimentação por muito tempo. Então, às vezes, uma pessoa que passou necessidade na infância e aí agora ela tem acesso à comida. Então, ela come muito para compensar uma coisa que era de infância. E aí ela precisa, na terapia, entender que agora ela não vive mais esse momento de urgência. Ela pode comer quando ela precisar. Existem vários motivos. Então, a medicação entra para neutralizar a ansiedade do paciente, para que a terapia consiga fazer efeito, para que o nutricionista consiga, com uma dieta equilibrada e balanceada, fazer a pessoa comer de forma normal, e a atividade física entra de forma essencial para liberar dopamina natural naquele paciente que ele buscava com a alimentação, com a comida, esse conforto. Então, é um trabalho multidisciplinar e o quadro de compulsão alimentar, ele se confunde muito com o da bulimia, que nos pacientes bulímicos, eles também comem muito. A diferença é que existe a purgação no paciente bulímico, né? Ele força o vômito logo depois que ele come, numa tentativa, nesse momento de culpa, de arrependimento, numa tentativa de não engordar, de evitar a absorção daquele alimento. Mas isso não existe. Ele ainda vai absorver as calorias, ele vai absorver os nutrientes, ele vai absorver tudo. Ele vai colocar para fora, mas o que tinha que ser absorvido vai ser absorvido. Então, o paciente bulímico, muitas vezes, ele acaba não engordando porque ele não consegue comer tanto. Mas ele tem essa coisa de, eu comi, eu preciso colocar para fora. O paciente de compulsão alimentar, ele tem outras formas de compensar.
é um pensamento muito clássico, muito comum de tudo ou nada. Então, o paciente compulsivo no geral, pode ser por compulsão alimentar, compulsão por compras, por sexo, por droga, por álcool, por qualquer coisa. O paciente compulsivo, ou ele está fazendo muito, ou ele não está fazendo nada. Então, na parte de alimentação, ele está comendo tudo, jurando na cabeça dele que hoje é o último dia, eu vou comer tudo que está na minha frente e amanhã eu volto, eu paro de comer, eu faço uma dieta super restrita. Mais uma vez, nem todo mundo que tem esse pensamento tem compulsão alimentar. São vários pontos a serem diagnosticados, a serem considerados para classificar compulsão alimentar. Porque esse pensamento também de hoje é minha despedida, amanhã eu começo, é clássico. Então todo mundo tem. Mas o paciente que tem compulsão alimentar, ele tem isso. Ele come muito e no outro dia ele jura que ele vai parar de comer, mas ele também não consegue, descompensa, porque não é fácil, assim, precisa de um tratamento. A compensação dele é diferente. Ele vai se restringir, ele vai abusar da atividade física depois, ele vai compensar de outra forma que não com a purgação. A purgação, ela é uma característica do paciente bulímico, que também tem esses exageros. E a anorexia, ela é o contrário. O paciente anoréxico, ele visa a magreza. Ele quer sempre ter, e ele é muito competitivo com ele mesmo. Então, ele quer sempre menos, ele quer sempre estar mais magro, ele quer sempre estar... Ele tem uma distorção de imagem também, então olha no espelho e se vê imenso de gordo e super obeso, e a pessoa, na verdade, está ali esquálida, pele e osso. A anorexia é um dos mais preocupantes, todos eles têm o seu grau de preocupação, todos eles são muito sérios, mas a anorexia pode levar à morte, porque a pessoa... A glória para ela é ela conseguir não comer. Quanto menos ela come, melhor. Só que como ele é muito competitivo, ele vai sempre querer comer menos para ficar mais magro e pegar menos comida. E aí nessa ele para de ter nutriente, ele vai desidratar, ele vai ficar desnutrido e ele pode morrer. Tem jovens de 18, 20 anos com osteoporose, porque não tem cálcio para os ossos. Então ele vai perdendo nutrientes essenciais porque não quer comer. Então, são sempre distúrbios mais estéticos, a preocupação é muito com o corpo. Tem, nos 3 casos, tem uma raiz emocional, psicológica. Todos eles precisam de um tratamento multidisciplinar, mas cada um no seu grau de seriedade, todos precisam ser tratados, diagnosticados por profissionais e tratados por profissionais também. Nossa, você sabe que eu trouxe essa pergunta para cá para a gente, porque, não por acaso, ontem, como eu te falei aqui nos bastidores, eu estava assistindo a Chicago Med, uma série de medicina, e apareceu uma paciente com anorexia. Sim. E é um momento um psiquiatra que faz o atendimento dela, e na série ela vem a falecer. Uhum. E ele fala isso, ele falou assim, gente, a anorexia, ela, embora isso seja pouco divulgado, mas ela é altamente letal. Sim. Você perde muitos pacientes assim, porque eles têm dificuldade de voltar. É outro distúrbio, precisa de um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, melhor dizendo, mas que para trazer a pessoa de volta dos distúrbios que a gente comentou aqui, é o mais complexo. Né? É o mais difícil. E aí, como a gente está vivendo hoje revolução da longevidade, revolução do bem-estar, medicina do estilo de vida, e todos os meios de comunicação estão falando disso, de ser mais saudável. Inclusive, você na sua agenda faz parte. É o que a gente está fazendo aqui. Faz parte desse movimento. E por isso que também foi muito bom você trazer o seu lado da gastronomia para essa conversa, para a gente não pecar pelo exagero. Sim. E esse exagero, porque também eu aprendi no Chicago Med, olha como o Chicago Med é cultura. Existe um outro distúrbio, mas eu não sei se ele é mais novo ou ele é recém-descoberto, que consequência de todo esse movimento em prol do bem-estar, né, que a gente chama da revolução do bem-estar, que é extremamente positivo, Sim. Mas como tudo que é exagerado, também tem o seu lado
negativo, dependendo de como a pessoa... Nem o extremo é positivo. Exatamente, perfeito. Laura. E aí o que acontece? Hoje existe a tal da ortorexia, Sim. que eu também fui aprender graças ao Chicago Med. O que é ortorexia, por favor? Então, a ortorexia é uma obsessão pela vida e pela alimentação saudável. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, é essencial que a gente tenha, mas é quando a pessoa esquece da parte prazerosa, esquece da alimentação como comida e começa a enxergar a alimentação apenas como um meio de se nutrir. Então, ela fica extremamente rigorosa com o que ela vai comer, ela só quer comer alimentos saudáveis. Se alguma coisa sai daquilo ali, ela gera nela uma ansiedade, uma preocupação, um arrependimento, uma raiva, porque ela não comeu algo que não é saudável. É uma pessoa que fica viciada em ler rótulos e tem que saber de tudo ali e fica calculando cada caloriazinha que vai entrar e que não pode comer nada que não seja considerado um alimento natural, um alimento saudável. Então, é essa obsessão por uma alimentação extremamente e rigorosamente saudável. Não estamos falando aqui de casos de pessoas que precisam dessa alimentação super controlada, por qualquer razão que seja. Perfeito. Mas estamos falando de pessoas saudáveis e que entram numa espécie de paranoia e uma obsessão pela alimentação saudável, estritamente saudável. Certo. Laura, com base na sua experiência profissional, já que você faz atendimento também, e assim, fazendo uma junção equilibrada das suas duas formações, da nutrição e da gastronomia, o que você deixa para a gente aqui de orientação para as pessoas? O que é uma alimentação saudável? Uau. Uma alimentação saudável é aquela que te faz bem, em todos os sentidos. É uma alimentação que ela tem por base alimentos. É uma base do guia alimentar. Ele é maravilhoso. É uma alimentação que tem por base alimentos naturais, alimentos saudáveis e que... o que é saudável? Todo mundo sabe o que é saudável. Ovo, carne de proteína animal, proteína vegetal, legumes, verduras, frutas, e enfim, o que você consegue, que antigamente se plantava, colhia e caçava, e você equilibrar isso com o que a gente tem hoje em dia, com as coisas que dão prazer, a gente conseguir sentir prazer nos alimentos saudáveis, a gente buscar de volta esse prazer na alimentação saudável, mas sem deixar de entender a comida como um momento de prazer, um momento de socialização, e entender que tá tudo bem comer uma pizza. Gente, pizza é maravilhoso, é bom demais. Concordo plenamente. E a gente entender essa questão do equilíbrio. A gente falou que... Equilíbrio, palavra. A gente precisa entender que, muitas vezes, o equilíbrio ele é usado também como uma desculpa para não ter uma alimentação mais saudável. Então, a gente precisa entender também, de novo, o que é equilíbrio. Porque as pessoas acham hoje em dia que equilíbrio é você comer, fazer uma alimentação super regrada e restrita por 5 dias e no final de semana você pode comer o que você quer, porque final de semana não conta. E na realidade não é isso. No primeiro momento, eu vi esses dias uma pessoa falando sobre isso e eu achei sensacional. Se você está precisando mudar o seu corpo, cuidar da sua saúde através da alimentação e da atividade física, num primeiro momento, não dá para ter equilíbrio. A balança vai estar desequilibrada para o lado da disciplina, para o lado do que você vai ter que abrir mão. Então, você vai ter, sim, que abrir mão de uma pizza naquele final de semana por um tempo, você vai ter que abrir mão do açúcar, do não sei, para você conseguir cuidar e você conseguir reestabelecer o equilíbrio da sua saúde. Então, se você está num quadro, num momento em que você não está equilibrado, você não tem como ter um equilíbrio na dieta. A balança vai estar mais pesada na dieta, na atividade física, enfim. Ela vai estar mais pesada para o lado da disciplina e do cuidado. Depois, quando você já conquistou a sua saúde equilibrada, quando você já conquistou, seja para as pessoas que têm meta estética, né? O corpo que você quer,
o resultado que você estava buscando, quando você conseguir esse equilíbrio, aí sim a sua vida volta, a balança volta a ficar equilibrada. Mas até quando ela está nesse desequilíbrio, quando você está pendendo mais para uma alimentação mais regrada, dentro dessa alimentação regrada, você ainda tem ali um momento que você vai comer uma pizza com seus amigos, um momento que você vai tomar um sorvete com seu filho, enfim, entender que a comida, ela é muito mais do que só se alimentar, do que só se nutrir, e é um prazer que não envolve só a comida. Comer é muito prazeroso, é muito gostoso, mas o prazer não está só na comida, o prazer está na comida que foi feita pela minha avó. O prazer está nesse sorvete que eu estou dividindo com o meu filho. O prazer está nessa pizza que me lembra que eu como no restaurante desde que eu era criança, né? Então, é o contexto que a gente está inserindo essa comida e tudo aquilo que ela traz pra gente, além do nutriente e do prazer meramente de mastigar e engolir alguma coisa. Então aquele papo de dia do lixo não existe? Ah, eu acho péssimo isso. Eu acho péssimo. Primeiro porque a gente tratar a comida que não é saudável como um lixo, aqui dentro não funciona muito bem. Teve uma nutricionista que falou uma vez que não era dia do lixo, era dia do luxo. Porque já que você não é se restringir, você seguia uma dieta, você tinha disciplina durante a semana, você tinha disciplina com atividade física, com alimentação saudável, você poderia se dar ao luxo de comer alguma coisa que não estava na dieta. Muito bom isso, essa troca Então, foi bacana. pois é, eu gosto de chamar de dia da exceção. Porque a regra da sua vida não vai ser comer pizza, não pode ser a regra da sua vida comer pizza, não pode ser a regra da sua vida tomar sorvete. A regra da sua vida tem que ser uma alimentação baseada em proteínas, animais e vegetais, ovos, frutas, legumes e verduras. E aí, essa é a regra da sua vida. Na exceção, você vai comer o que você quiser, ali naquele momento. E você vai comer de forma inteligente. Você vai comer aquilo ali o suficiente para saciar a sua fome, o suficiente para matar a sua vontade de comer aquilo ali. Então, não é porque quando a gente fala em dia do lixo, a gente traz uma ideia de que a pessoa só pode comer aquilo ali naquele dia. Ela só tem aquele dia para comer aquela comida. E aí dá aquela sensação de que eu preciso comer tudo que eu posso hoje. Então eu vou comer 5 fatias de pizza, sendo que na segunda já estava mais do que o suficiente para matar a fome, a vontade, o desejo e qualquer outra coisa. Então eu gosto de chamar de exceção. Com os meus pacientes eu chamo de refeição livre. A gente coloca umazinha ali na semana. E já me perguntaram uma vez, tá, mas eu como o quê? Um hambúrguer feito em casa? Eu falei, não, um hambúrguer feito em casa você come na sua rotina. Você vai comer o que você quiser, o que você quiser. A única condição é que você vai comer numa quantidade normal. A gente combina que você vai comer, é um hambúrguer que você quer comer? Coma um hambúrguer, você não vai comer 2 hambúrgueres. Vai pro rodízio de pizza. Exatamente. Gente, eu sou terminantemente contra rodízio, eu acho uma coisa tão animalesca. Mas é aquela ideia de você comer o que você precisa para se alimentar e para matar a sua vontade. Então, eu tô com vontade, o que eu quero comer hoje? Eu quero comer um hambúrguer. Então, você tá lá e vai comer um hambúrguer. Não é eu vou comer um hambúrguer e a batata frita e o sorvete e o não sei o quê, porque hoje pode. Se você quiser comer o hambúrguer e a batata frita, coma. Mas se você não tá com vontade da batata frita, toma só o hambúrguer. Esses dias eu fui a um restaurante com uma amiga que era buffet livre de café da manhã. Eu amo café da manhã. É minha refeição favorita. E a gente pagava um valor lá, R$30, e você comia o que você quisesse, quanto você quisesse. E aí eu fiz 2 pratos. Comi primeiro um ovinho com pão, queijo, enfim, e depois eu comi umas frutas com um pouquinho de doce de leite. E pra mim, ali estava suficiente, porque eu estava saciada. Eu comi o que eu precisava. Deu R$30? Com certeza não. Poderia ter comido mais, tinham coisas que estavam lá que eu fiquei com vontade de comer também. Poderia, mas não tinha necessidade. Eu já estava saciada. Os R$30 que eu paguei era para comer, para ter acesso àquilo ali. Eu paguei R$30 para tomar um café da manhã num lugar diferente. Eu paguei R$30 para estar ali sentada conversando com a minha amiga, dividindo aquele momento. Porque é uma mentalidade assim, de rodízio. O meu irmão tem muito isso. É uma mentalidade de rodízio de eu paguei R$90 nesse rodízio aqui. Então eu preciso comer pelo menos R$90. Gente, não. Não, na verdade a pessoa vai para comer 180. Exatamente. Eu quero dar prejuízo pro dólar.
eu quero ver o gerente chorando no cantinho do restaurante. Eu, Pois é, e no eu fim já- das contas, quem vai chorar é você, é a sua saúde, Isso. é seu fígado que vai ter que metabolizar tudo aquilo ali. Então, é, eu vou pagar, na minha lógica de rodízio, eu nunca vou, porque eu acho que normalmente é rodízio, porque eles precisam ter lucro de certa forma, e eles precisam ter uma rotatividade. Para mim, e aí entra a parte da estudante da gastrônoma, economia, entra a parte da gastrônoma chata, para mim a qualidade da comida de um rodízio, ela é muito menor. E isso é um fato. Não dá para você ter, de forma à vontade, uma comida de altíssima qualidade. Então, se eu pagaria, sei lá, R$ 60 em um rodízio para comer quantas pizzas eu quisesse, eu prefiro pagar os mesmos R$ 60 e comer 2 fatias de uma pizza feita artesanalmente, assada no forno de pedra, com ingredientes muito bons, porque é o que vai me saciar, é o que... Mas beleza, buffet livre de café da manhã, é um negócio diferente. Pago 30, pago. Acho digno, acho válido pagar R$ 30 para tomar um café da manhã? Acho, então eu vou lá e vou mas comer o que eu quero. porque, mas olha, a sua visão dos R$ 30 é completamente diferente do que normalmente se pensa, né? Essa ideia de dar prejuízo e você entender os R$ 30 como uma experiência nova, com uma pessoa que você gosta, você estava Exatamente. curtindo o ambiente e aquele momento Isso, eu estou pagando pelo momento, eu estou Isso. pagando pela experiência, por aquele momento. Acho digno, acho digno. Vou comer R$ 30? Sei lá, devo ter comido, não sei. Pega uma fruta Você não mais fez essa cara. conta. Pega uma fruta mais cara. Pega um negócio que você não come na sua casa. Pega um negócio diferente. Mas essa mentalidade, ela é muito nova para mim. A gente falou sobre a compulsão alimentar, é um assunto que eu adoro falar. Foi o tema do meu TCC. E foi uma coisa que eu sofri por muitos anos na minha vida. Eu fui diagnosticada, eu tive compulsão alimentar, estou tratando, ela está em remissão agora. E isso foi fruto de muita terapia para eu conseguir entender que a comida ela só tem que me alimentar e me dar um prazer, mas que não é o maior prazer da minha vida. Ela me dá prazer também, mas o prazer ele está em outras coisas. O prazer não está só na comida que está gostosa. Ele é um dos prazeres daquele momento. O prazer está em com quem eu estou comendo, o que a gente está conversando, o lugar que está gostoso, o passarinho que está cantando, o sol que está batendo, o ventinho também, pelo amor de Deus, porque só o sol derrete a gente. Então, é uma mentalidade que foi construída há alguns anos com a terapia e porque é muito cultural isso mesmo. A gente tem muito essa cultura brasileira que sempre se dá bem, que é sempre muito esperto. Então, a gente tem essa cultura, mas que a gente vai mudando aos pouquinhos e com essa revolução do bem-estar que está tendo agora, a gente vai desconstruindo aos pouquinhos. Laura, olha, eu tenho que te agradecer muito. Imagina. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Você trouxe, assim, além dessas coisas maravilhosas, muito obrigado. Você trouxe um conteúdo muito rico para a gente. Obrigada. O trabalho aqui do Você na Sua Agenda, né, do Voa Talks, é exatamente levar para as pessoas uma orientação de qualidade para que elas não apenas coloquem seu nome nas suas agendas, mas que elas saibam o que fazer com esse tempo, né? Então, na sua agenda, por exemplo, vai entrar o horário da sua alimentação, né? Quais as refeições que você vai fazer, e agora a gente sabe como fazer essa refeição de uma forma mais saudável. Se a gente estivesse aqui numa banca de mestrado, o orientador ia falar para você assim, Laura, deixa aqui agora as suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais é que a gente sempre busque o básico bem feito, seja do que for, da atividade física, da alimentação. Mas hoje em dia, em tempos de internet, de informações disseminadas, a minha consideração final é que você busque orientação com pessoas capacitadas. Então, a internet está cheia de gente falando sobre tudo o tempo todo. Tem muita gente picareta, mas tem muita gente boa também. Então, na dúvida, vai lá, procura uma pessoa que faz um conteúdo sério. A pessoa que faz um conteúdo sério, ela sempre vai te mostrar provas do que ela está falando. Elas sempre vão basear suas informações em artigos científicos. Elas não baseiam a sua credibilidade em números de seguidores. Elas baseiam nos anos de estudo. Elas não se baseiam em títulos que elas têm. Elas se baseiam no que elas podem te provar. No caso da alimentação, com artigos científicos qualificados. Mas, de forma geral,
é que as pessoas busquem voltar para o simples, voltar para o que sempre foi feito. E não é sempre foi feito, o que sempre foi feito há 50, 60 anos atrás, de forma boa, porque a gente tinha muita coisa errada também, existiu a disseminação do cigarro, a rodo, enfim. A gente sabe, se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente sabe o que faz bem e o que não faz. Então volta lá atrás, volta na comida feita com alho, cebola, uma carne bem preparada, um molho que cozinhava devagarzinho, um molho de tomate que era feito com tomate ali amassadinho e triturado. Mas sem esquecer das facilidades que a gente tem hoje em dia também, olhando bem, aproveitando as facilidades que a gente tem dos industrializados, usando muito bem, sabendo escolher. Tá na dúvida? Existe, a internet tem essas ferramentas, existe um aplicativo que é excelente, ele se chama Desrotulando. Então, tá na dúvida do que usar? Baixa esse aplicativo, vai lá, dá uma olhada no alimento, vê se lá ele vai te dizer se é bom ou não. Então, acho que a minha consideração final é essa. Volta no que sempre deu certo, na alimentação de base, do chão, da terra, mas use muito bem o que a gente tem hoje em dia, porque a gente não precisa abrir mão do que a gente conseguiu evoluir, das facilidades que a gente conseguiu adquirir, porque elas são muito boas, elas ajudam muito também. Nossa, sensacional, Laura. Gratidão gigante Eu mais uma vez. Meus amigos, muito obrigado e até a próximo episódio do Você na Sua Agenda.